Lula repetiu uma das maiores fake news da esquerda, de que a situação econômica de Cuba atualmente é culpa dos embargos impostos pelos Estados Unidos. Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. Se você quer entender a verdade por trás dessa história, assiste esse vídeo até o final, porque aqui eu não trago opinião, mas sim fatos e dados. Em 1958, Cuba tinha uma renda per capita maior do que a Áustria e Japão. Cuba investia 23% do seu PIB em educação. Cuba tinha o 8º maior salário do mundo e, inclusive, tinha uma relação muito boa com americanos. Só que depois vieram as 6 décadas de socialismo no país que acabaram destruindo a nação cubana. Em 1952, Fulgêncio Batista viu que não ganharia as eleições e deu golpe de Estado instaurando uma ditadura, abolindo a imprensa, fechando o Congresso, executando inimigos políticos e, ao mesmo tempo, recebia inúmeras propinas para empresas de cassino, de hotéis, de estrangeiros, e ali o povo foi descobrindo o tamanho da corrupção e as consequências da corrupção que ele gerava no país. E aí, em 1956, juntaram-se Fidel, seu irmão Raul Castro e o Che Guevara para começarem uma revolução, prometendo liberdade. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. O lema da revolução deles era liberdade ou morte, prometendo uma ilusão para a sociedade. Só que veja o que aconteceu. Eles fuzilaram mais de 562 homens. O regime deles prendeu 5 vezes mais do que o regime de Fulgêncio, inclusive. Obviamente que os números não ficam por aí. Fidel, uma batalha na Colômbia, assassinou mais de 100 mil homens. Vou até repetir umas frases que o Che Guevara dizia. Para fuzilar homens, provas são desnecessárias. Isso é coisa da burguesia. Um revolucionário precisa se tornar uma máquina assassina brutal, motivada por puro ódio. Isso Che Guevara dizia. Como que as pessoas hoje têm capacidade de pendurá-lo na sua parede ou usar uma camisa com a estampa dele? Só que até então, a mídia de Cuba conseguiu cobertar tudo isso e os presidentes então dos Estados Unidos, o Truman e depois o Eisenhower, não conseguiram identificar isso, não conseguiram sacar. Só que eles receberam vários avisos. Mas a manipulação da mídia ajudou muito a Cuba manter essa falsa sensação para a sociedade que eles estavam lutando por liberdade. Fidel Castro, inclusive, sempre criticava os Estados Unidos. Depois, os Estados Unidos descobriu que ele roubou mais de 2 bilhões de dólares do país, assassinou e torturou vários americanos. Inclusive, vocês sabiam que um dos livros favoritos de Fidel era a autobiografia de Hitler? Fidel nunca negou sua admiração por ele. E todo esse sentimento e crítica à burguesia fez Estados Unidos acordar. E aí, em 1960, Estados Unidos impôs embargo, sim, porque Cuba expropriou propriedades de cidadãos americanos e também de empresas americanas. Só que esse embargo, que em 1992 se tornou lei, não era uma proibição de livre comércio. O livre comércio ele continuou, não era proibição de fazer negócio com outros países, inclusive com os Estados Unidos. E aí, em 96, o Congresso americano aprovou a lei chamada Helms-Burton, que até então proibia americanos de fazerem negócios na ilha de Cuba. Só que eles tinham uma justificativa muito plausível, que eu falei pra vocês. Não tinha liberdade civil no país, eles violavam os direitos humanos e também, de forma proporcional, Cuba fuzilou mais do que o próprio nazismo. Falo proporcional em relação à quantidade de pessoas em cada país. Então, pra gente ter noção tanto de atrocidade quanto de direitos humanos que o país fazia. Por isso que os Estados Unidos impôs essa sanção. Só que o mais interessante que eu quero mostrar pra vocês é que essa história de embargo é divulgada como se Cuba não pudesse importar, exportar e se desenvolver economicamente. O problema de Cuba é exclusivamente do socialismo. Por quê? Estados Unidos, com todas essas justificativas, impôs uma medida chamada cash only. Ou seja, Cuba pode transacionar de qualquer forma com os Estados Unidos, só que teria que pagar visto adiantado. Só que Cuba sempre deu vários e vários calotes. Por isso que os Estados Unidos se viram no direito de aplicar essa medida de cash only. Então, os socialistas divulgam isso como se fosse uma punição, sendo que Estados Unidos só queria fazer transações seguras. A verdade é que Cuba sempre conseguiu transacionar livremente com todos os países, inclusive com os Estados Unidos, inclusive com o Brasil, tanto importar quanto exportar. E esses dados estão acessíveis de forma gratuita no Observatório de Complexidade Econômica, que você pode acessar aí do seu celular. Então, se a gente dá uma checada nos números, com os últimos dados atualizados de 2021, Cuba importou mais de 3,45 bilhões de dólares. E, em sua maior parte, é comida. Dos Estados Unidos, já importou mais de 9% de sua totalidade de importações. Isso somando aí mais de 309 milhões de dólares. Inclusive, desse valor, 90% é carne. Segundo lugar que Cuba importa carne é inclusive o Brasil. Então, para vocês perceberem que, além de tudo, essas importações estão só aumentando, porque em 2015 era apenas 5% da importação total. Agora já foi para mais de 9%. E para completar, em 2015, mais algumas dessas medidas de simplesmente regulação foram aliviadas. Só que qual que é o problema do país? O único é exclusivamente o socialismo. Cuba está em penúltimo lugar no ranking de todos os países de liberdade econômica. Tem alta burocracia, alta regulação, alta carga tributária e má distribuição do dinheiro público, onde o poder é totalmente totalizado, porque Cuba é sim uma explícita ditadura. Resumindo essa história de embargo econômico. Estados Unidos colocou medidas de cash only, Cuba não paga porque é caloteira, e quando algumas décadas atrás impôs algumas medidas regulatórias foi justamente porque Cuba feriu os direitos humanos por fuzilar inúmeras pessoas, além de expropriar propriedades e empresas e americanos em si. E até hoje quase todas essas medidas foram inclusive tiradas e Cuba não sai do lugar porque simplesmente o socialismo tomou conta do país. Essa é a verdade, sempre pesquise e procure dados e fatos para refutar essas falácias socialistas. Lula repetiu